mundo, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero falar um pouco sobre a nova versão do Zod, que já saiu há alguns dias, mas caso você não saiba quais são as novidades, vou contar um pouco aqui nesse vídeo e eu acho que é uma versão bem interessante que vale a pena conhecer. Então a primeira novidade que eu queria mostrar para vocês é o método .pipe, que serve para encadear esquemas. Isso é algo bastante comum em validações, quando a gente quer validar vários aspectos de um valor, e muitas vezes a gente tem que fazer essas validações numa certa ordem encadeada, e muitas vezes a gente recorre ao método refine para fazer isso manualmente. Mas agora com pipe fica muito mais fácil, e aqui tem até um exemplo onde a gente recebe uma string e transforma essa string na sua quantidade de caracteres e depois valida se tem no mínimo 5 caracteres. E entre essas duas validações tem um transform também. Então aqui a gente tem um exemplo validando um texto inválido, porque tem 4 caracteres. Vamos ver como é que sai o resultado aqui no terminal. Deu erro aqui porque a minha string é muito pequena e não tem 5 caracteres, tem 4 apenas. E aí se a gente vir aqui e corrigir, colocar 5 caracteres e rodar a nossa validação, ela retornou o número 5 porque teve o transform, que transformou o valor na quantidade de caracteres daquela string e depois validou que tem no mínimo 5 como valor numérico. Então isso é bem interessante, é um atalho que faz com que a gente evite de fazer muitas coisas manualmente, principalmente via refine. Na documentação eu não achei nenhum exemplo do pipe, nem mesmo está documentado, eu não sei exatamente porquê, mas é uma feature interessante de saber que existe no Zod. E o próximo método que eu quero mostrar para vocês é o coerce, que serve para converter um valor, qualquer valor que chegar, em um tipo específico que você queira. Então aqui a gente tem um exemplo que converte tudo para string. Isso é bastante útil também porque muitas vezes a gente quer ter uma validação um pouco mais aberta ou ampla e tratar os valores que chegam para converter eles num tipo válido para a gente. Então a gente não precisa ser tão rígido na hora de receber o dado, mas quando o valor passa pelo nosso esquema, ele é convertido e padronizado, então fica tudo bonitinho. Aqui, por exemplo, esse esquema ele converte qualquer valor que chegar para ele em uma string. Então o primeiro exemplo já é uma string, ele só retorna a mesma string. Depois a gente manda um número aqui para parsear e ele converte para uma string, o mesmo valor, só que em string. E também temos um booleano que o parse também converte para string. É o mesmo valor, só que agora é do tipo string. Bem legal essa feature também. E a gente tem um outro método bem interessante que é o .catch, que serve como um fallback para quando a sua validação não passa e você quer retornar um valor padrão em vez de lançar um erro para o seu cliente, por exemplo. Então aqui a gente tem um exemplo de um esquema que espera uma string e caso não chegue uma string para ele, a gente vai retornar sempre o valor name, a string name. Então aqui na primeira chamada a gente passou uma string, deu certinho. Na segunda chamada a gente passou um número e aí o nosso parse retornou uma string com o nosso valor padrão, que é o name. Bastante útil também. E agora a gente também pode validar datas no formato de string. Então se você passar uma string para o nosso esquema, você pode validar se essa string contém uma data válida ou não. Tem uma particularidade porque as datas dentro dessas strings têm que ser UTC, ou seja, sem a definição de time zone. E tem alguns outros detalhes nessa atualização que eu não vou citar aqui porque eu acho que não vale a pena, mas tem todas as notas aqui nas notas de release dessa versão que você pode conferir também, e eu vou deixar o link aí na descrição. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas novidades do Zod, comenta aí o que você achou, deixa seu like, se inscreva se você não for inscrito, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!